Boa noite, galera. Fala, Du! Gostei do anúncio, hein, Du? Agora tem que captar a galera. Oi, Renata, boa noite. Pô, que bom que eu tenho ajudado aí. Valeu pelo feedback. Everton, Leonardo, Antônio. Diminuir aqui. Ó, o Andrezão, tá na área. Bruno. Mike, ó o Mike aí. Grande Mike. Isso aí, galera. Ó o Mike ali, ó, de Vila Velha. Tá longe aqui de Curitiba. Espírito Santo, show de bola. Mariane, o Alexandre. Ó a Mari aí. A Mari tá entrando aqui para comprar imóvel, hein? Ela já comprou um, que é outro. Vamos ver quem vai vender para você, né, Mari? A outra Mari. Entrou a outra Mari ali, a Aline. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho recebido bastante perguntas ali Ó a Mari ali, ó. Tenho recebido bastante perguntas ali quando eu abro quando tô rica. Tenho recebido sempre, assim, é recorrente essa pergunta, que é a pergunta sobre o cliente que não responde mais. Bruno, falei com o cliente aqui no WhatsApp e ele não me responde mais. Não atende as minhas ligações. Mando mensagem, ele respondeu a primeira vez, depois não responde. Ou o cliente entra em contato, né? Ele clica lá no Saiba Mais, ou clica lá no Quer Saber Mais sobre um determinado imóvel e não responde. O que eu faço? Quais as dicas que você me dá aí? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque é uma dor bem latente aí, né? Quem aí nunca recebeu um lead, entrou em contato nesse lead, o cliente até respondeu ali, né, 1, 2 vezes, perguntou 1 ou 2 coisas, e aí você manda a informação e o cara não responde mais. Fala, pô, o que tá rolando, né? E tem algumas técnicas que eu vou falar para vocês hoje aqui, de como fazer, como falar, o que falar, para aumentar a probabilidade desse cliente responder. Eu vou inclusive falar, vou trazer para vocês aqui um case de uma aluna minha da mentoria que eu dou aí, da mentoria Corretor Consistente, que foi um case bem legal, que uma cliente extremamente objetiva, ela mandava a informação, a cliente respondia sim, não, respondia no seco, e daí ficou um tempo sem responder, não respondia mais. E aí a gente criou uma estratégia, montou um script ali e ela voltou a responder. Então, o que acontece? Acho que o primeiro raciocínio aí que a gente tem que fazer, a primeira reflexão que tem que ser feita quando o cliente não responde é a seguinte. Primeiro analisar por qual motivo que você acha que o cliente não respondeu. Porque assim, a gente fica, hoje em dia está muito nessa neura do lead, né? Mais lead, e muitas vezes a gente não para respirar, dar um passo para trás e entender que o lead é um ser humano. Assim como eu, como você, como qualquer pessoa, é uma pessoa que está procurando um imóvel. E essa pessoa que está procurando imóvel, ela tem muita dúvida e ela pode estar lá no começo, na ideia de que acho que eu vou procurar um imóvel, vou começar aqui a entender e buscar um pouco mais de informação.
ela pode estar no meio da jornada, ela pode estar mais no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o primeiro passo, antes da gente falar o que dizer, que script montar, para saber, enfim, para conseguir aumentar a probabilidade desse lead responder, é entender que é um ser humano que está ali, que o lead é uma pessoa, né? Não é um número só, é uma pessoa. E olhar a maneira como você fez a abordagem. Então o cliente lá mandou uma informação, ele falou, eu quero saber do imóvel, sei lá, do imóvel XPTO de 2 quartos. E aí você responde. Primeira coisa é analisar como você respondeu. Como que você respondeu? Tinha muita informação? Tinha informação demais? Como que você escreveu? Como que você escreveu? Pense o seguinte, tem 2 maneiras de você abordar quando o lead chega. Ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, né? São as 2 maneiras. A primeira coisa a melhor maneira seria pelo telefone, e quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, maior a taxa de conversão. Isso já está provado por A mais B, já foram feitas inúmeras pesquisas. Quanto mais rápido você responde, maior é a taxa de conversão para que essa pessoa fale com você e para que essa pessoa te responda. Quanto mais tempo demora, é inversamente proporcional. Vai demorando mais o tempo de resposta tua e a probabilidade dele te responder vai diminuindo. Então, de um lado está subindo o tempo, do outro lado está diminuindo a probabilidade. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito claro aí, que é o tempo na resposta. E aí, ok, você ligou, ele não atendeu, você mandou a mensagem. Pense que quando você escreve ali no WhatsApp, é a maneira como você está se apresentando. Como que você está se apresentando quando você está escrevendo? A tua gramática está ok? As palavras que você está escrevendo, elas estão corretas? As vírgulas, elas estão no lugar certo? A maneira como você está respondendo está muito robotizada? Está muito robotizada? Você veja, eu fiz compra na Magazine Luiza essa semana. Comprei na Magazine Luiza e a Magazine Luiza tem lá a Lu, né? A Lu da Magalu. E é um robô, né? É um bot que responde ali. A maneira como o bot responde, quem já teve experiência aí de comprar na Magazine Luiza, você fez a compra, é aprovado, pum, já entra uma mensagem automática. Só que a maneira como a Lu da Magalu responde é extremamente humanizada. É muito humanizada. Você acha que é uma pessoa que está te respondendo ali. Então você vê, é uma empresa gigantesca, uma empresa gigante. Renata, curso de oratória ajuda no atendimento do cliente? Com certeza. Vamos voltar nessa tua pergunta aí, porque ela é boa, tá, Renata? Então, a maneira como você responde no WhatsApp, ela precisa ser humanizada e ela precisa... Da mesma maneira como você se apresenta para o cliente, então, né, você tem que estar bem vestido, você tem que estar com a tua unha cortada, você tem que não pode estar com bafo, você tem que estar bem apresentável para que a primeira impressão do cliente ela seja boa. Quando você escreve no WhatsApp, essa percepção que o cliente tem é a mesma. Se você escreve de qualquer jeito, sem ponto, sem vírgula, aquela mensagem que é um bloco só, o cliente não vai absorver bem isso. Isso já é comprovado. Uma dica aqui que eu já posso dar já de antemão, quando você for escrever, não escreve tudo num bloco só. Separa com espaço, escreve, separa. E não manda muita informação. Então, a primeira análise que tem que ser feita é como que eu estou me apresentando para o meu cliente quando eu estou respondendo a mensagem dele. Essa é a primeira coisa, tá? que precisa ser analisada. Uma outra coisa que precisa ser analisada, e lembrando, pessoal, a gente está falando aqui, está fazendo uma introdução, para lá no final eu chegar numa parte mais prática de script, do que você vai escrever, como que você vai escrever. Vou trazer esse case aí da minha aluna, que vai ser bem legal. Bom,
Beleza, essa é uma dica, essa é uma coisa que você precisa levar em consideração. O cliente não respondeu, volta, analisa a maneira como você montou o teu script, como que você escreveu, se a gramática está boa, se a pontuação está boa, se as vírgulas estão ali nos lugares corretos. Porque essa é a maneira que o cliente está, é a maneira como você está se apresentando para o cliente, é a maneira como você escreve. E lembrando, né, a melhor maneira de fazer a abordagem, ela precisa ser pelo telefone, é a melhor, mas beleza, o cliente não atendeu, você manda o WhatsApp e leve isso em consideração. Outra coisa que você precisa levar em consideração é o seguinte, quando o cliente ele entra em contato, né, e ele não responde, tem algumas coisas que podem ter acontecido aí. A primeira delas é que o imóvel ele não era o imóvel que o cliente estava buscando. Então vamos supor que você foi lá, você impulsionou um anúncio, você fez um anúncio, ou a imobiliária que você trabalha fez um anúncio de um imóvel, né, pegou lá a área interna do apartamento, ou pegou uma piscina, ou se for um imóvel pronto que está mobiliado, boa noite, Hope! Ou se o imóvel está mobiliado, fez uma foto bem bacana, bem bonita, ou fez um videozinho. E o cliente foi impactado e é um imóvel que ele custa R$1 milhão. O imóvel custa R$1 milhão se você foi lá e fez o anúncio. Só que a maneira como você fez esse anúncio, ou como a tua imobiliária fez esse anúncio, ele traz uma percepção de que esse imóvel custa R$300 mil. Ou o cliente está buscando um imóvel de 4 quartos, com, sei lá, 4 suítes, e você fez um anúncio de um imóvel de 2 quartos só. E quando quando ele clicou no Saiba Mais e que você respondeu ele falando que o imóvel tem 2 quartos, o cliente não responde mais. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. E de novo, voltando, por que numa possibilidade dessa é muito melhor você ligar e conversar do que você mandar o WhatsApp? Porque pense, você recebe uma mensagem, você aí, tá? A gente tá aqui, você recebe uma mensagem de algum produto que você está procurando e você clicou lá, recebeu a mensagem e o produto não era aquele que você está buscando. É muito mais fácil e mais cômodo você não responder. Não é mais fácil? Ao invés de você falar, olha, não era bem isso que eu estava procurando, é muito mais cômodo você não responder. E as pessoas fazem isso. Na maioria das vezes as pessoas elas fazem isso, é muito mais fácil. Se você liga e você fala, você vai ter a oportunidade de escutar e a pessoa falar, puxa vida, não era bem isso que eu estava procurando. E aí você fala, mas o que você estava procurando então? Qual que é o motivo da busca do teu imóvel lá? E aí ele te fala, então você consegue resgatar esse cliente, você consegue resgatar essa pessoa. Se você só mandou o WhatsApp, você perdeu essa chance, essa possibilidade você não tem. Então, uma possibilidade, né? Essa é a primeira possibilidade, o imóvel não está de acordo com a expectativa do cliente que clicou no botão Saiba Mais lá. Essa é uma análise que precisa ser feita. Então, se você é corretor e você está fazendo uma divulgação de imóvel, pense nisso antes de fazer a divulgação, né? Leve isso em consideração. Quando você vai fazer o anúncio, a primeira coisa que você precisa analisar é qual é o problema que esse imóvel que eu estou divulgando resolve. Para quem ele é? Para quem ele é esse imóvel? Isso é muito importante. Tem uma live que eu fiz falando sobre perfil de cliente ideal. Tá lá no IGTV, depois para quem não viu, entra lá. É o primeiro passo para você conseguir captar o cliente que tem perfil para o teu imóvel, para você não passar por isso, para você minimizar a possibilidade do cliente não te responder. Ou na tua imobiliária, dá uma olhadinha lá, vai no marketing ali, veja como que o lead entrou, como que a imobiliária está fazendo essa captação. E passe o feedback. Por isso que é importante o CRM, né? Você colocar as informações lá no CRM. O cliente não me responde. Se você começar a colocar no teu CRM que o cliente não responde, o marketing ele vai falar, poxa, vamos dar uma olhada nos criativos aqui, vamos dar uma olhada nos anúncios para ver o que está acontecendo. Criativo, tá? Eu estou falando criativo, o que é criativo? Criativo é o anúncio que você faz.
A foto, a maneira como você escreve ali na foto, isso é o criativo. Uma outra coisa que precisa ter, tá? Ter um processo para abordar o cliente, né? Então, qual que pode ser esse processo? E que precisa estar lá mapeado. Quantas vezes você vai entrar em contato com o cliente para você dizer que o cliente não te responde ou que o cliente não atende? Isso precisa estar muito claro. Quantas vezes? Então, qual que é a minha sugestão? O que sempre funcionou para mim? Primeiro, a Cláudia ali, muitas vezes o cliente não atende o fone, nunca. Acho que muitas vezes desanima mensagem de voz desde o início ou no meio do atendimento. Já vamos falar disso aí. Então, o que acontece? O que eu digo que para mim sempre funcionou? Chegou o lead, pum, liga. Primeira coisa, no momento que chegou, liga, na hora. Ah, mas o lead chegou às 11 horas da noite. Puta, daí beleza, você pode mandar um WhatsApp ali, né? Mas manda na hora. Agora, o cliente chegou, o cliente entrou às 8 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 6 horas, às 7 horas, liga. Liga porque ele vai te atender. Agora, liguei, né? Puxa, naquele momento que chegou o lead, eu estava em atendimento com outro cliente. E aí eu fui mandar ligar para ele meia hora depois. Ligou, ele não atendeu. Manda um WhatsApp. Aí você fez a primeira tentativa de ligar, você anota no CRM. Liguei às 10 horas, 30 minutos depois que o lead entrou e o cliente não me atendeu. Eu mandei o WhatsApp com a seguinte mensagem. Pum. Cliente não respondeu. Qual é o horário que você vai ligar a segunda vez? Eu vou ligar a segunda vez às 14 horas. Então você precisa ligar para o cliente no mínimo 3 vezes. De manhã, na hora do almoço, no meio do dia e à tarde. Ele não atendeu, você mandou o WhatsApp, no dia seguinte você vai mandar um outro WhatsApp. Só que aí é com outro teor, você vai mandar uma outra mensagem. No case que eu vou falar para vocês mais para o final aqui, da minha aluna da mentoria, a gente fez isso, ela fez isso. E aí, no terceiro dia, ainda não, você ligou de novo, não atendeu. Você mandou a segunda mensagem com o segundo script, que é diferente do primeiro. O cliente não respondeu. Vai para o terceiro dia. No terceiro dia, você ligou de novo, ele não atendeu e você mandou o terceiro script, ele não respondeu. Fala, Júlio Caluf, boa noite. Ele não respondeu? Aí sim, aí você pode dizer que o lead não responde. E aí você vai olhar, bom, vamos ver por qual empreendimento esse lead entrou, qual que foi o anúncio que foi impactado e como que foi a mensagem que eu mandei. Tinha vírgula, tinha ponto, a gramática estava correta, a gramática estava ok? Essa daí é nessa análise que precisa ser, que você vai fazer. Mas primeiro, tenha um processo. Saiba quantas vezes você vai ligar, quantas vezes você vai tentar entrar em contato, para daí você dizer que o lead que ele não te responde. Tá? E aí, se isso for recorrente, aí sim, aí o problema está na maneira como está sendo feita essa captação, ela não está... a probabilidade, tá? Aí a gente está falando de probabilidade, por isso que é importante ter o funil de vendas, que aí é uma outra live, mas é importante ter o funil de vendas, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então, por isso que as informações têm que estar no CRM, mas né, existe a possibilidade, nesse caso que eu estou falando, de que os anúncios estão impactando pessoas erradas. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade dele não te responder é um corretor. Corretor clicou no teu anúncio. Isso acontece? Muito! Acontece muito. Corretor clicar lá no teu anúncio, daí ele não responde. Outra possibilidade, sei lá, arquiteto clicou, gostou da foto, né? Aquela coisa, curioso. Acontece? Acontece. Né? Não adianta achar que isso não vai acontecer, porque isso vai acontecer e isso precisa estar dentro. Por isso que, de novo, o funil de vendas é importante, precisa ter o número lá, as tuas taxas de conversão. Quantos leads eu preciso prospectar para conseguir atender, para conseguir agendar uma visita, para fazer uma proposta, para fazer uma venda? Funil de vendas, tá? Outra possibilidade. E aí essa possibilidade, ela precisa ser levada muito em consideração.
O que que acontece? Ó, o Andrezão, meu gerente chegou hoje com esse script do WhatsApp. Falei para ele que você já tinha me passado. Legal. Meus scripts lá, a galera tá usando, tá funcionando. O Andrezão é prova disso. Ele usou um aí e funcionou. Então, ó, o que que eu ia falar aqui? Uma outra possibilidade. O lead, ele não tá no momento de falar com você. O que que a gente precisa entender aqui, depois voltando lá que eu falei, poxa, nós todos somos compradores, né? Todos nós aqui somos seres humanos e a gente compra. Existe uma jornada de compra do cliente. Existe lá desde o comecinho, daquele momento onde ele falou assim, puxa vida, acho que eu preciso de um imóvel. Descobri hoje que a minha mulher está grávida, né? Que estamos grávidos e precisarei de um imóvel. Ou, puxa vida, me separei, vou alugar, mas vou comprar um outro imóvel. Ou, puxa vida, estou em ascensão na carreira. Estão ouvindo aí? Acho que a conexão falhou. Mudo? Eita, caiu? Sem som? Puxa vida. De novo isso. Espera aí. Voltou? Ah, beleza. Tá mudo ainda? Voltou? Tá mudo, voltou, né? Voltou. Tá, beleza. É porque esses outro dia me ligaram aqui pelo WhatsApp, daí... Beleza, então vamos lá. Então eu estava falando da jornada de compra do cliente. Então o cliente, aconteceu alguma coisa que o cliente falou, puxa, acho que vou comprar um imóvel. Olha a Lari aí. Acho que vou comprar um imóvel. Acho que preciso do imóvel. Do ponto que ele pensa que precisa de um imóvel, até o momento dele comprar esse imóvel, em média, levam... No Conecta Imob já foi falado em 12 meses, já foram falado em 18, já foi falado em 24. Mas na média são 18 meses. Tá? Do momento que acende a luz na cabeça ali, até o momento que ele efetivamente decide comprar, são 18 meses. Então é uma jornada longa. Quando ele começa a procurar efetivamente, que ele começa a entrar em anúncio, ele já passou um pouquinho, tá? Não são 18 meses, daí é um pouquinho mais. Quando ele começa a clicar nos anúncios. Porque até então, ele fica naquela ali assim, acho que eu quero. Mas qual região será que é melhor para mim? Será que a minha rotina vai mudar? Puxa, será que não é melhor eu ficar onde eu tô? E ele vai pensando nisso. Até que chega um momento que ele fala, olha, eu acho que eu vou começar a procurar sim. E aí ele começa a clicar nos anúncios, ele começa a procurar de uma maneira um pouco mais incisiva. Só que aí o que acontece? Muitas vezes ele clica ali no anúncio e ele ainda está cheio de dúvida, ele está com um monte de dúvida. E ele não está afim efetivamente de falar com o corretor. E aí o que acontece? Por causa disso, a gente vê muitos anúncios que não tem localização, que não tem preço, que falta informação, que as informações são ocultas. Por que isso é um tiro no pé? Porque quando o cliente está no momento de falar com o corretor, ele vai falar com o corretor. Quando ele quer visitar o imóvel, ele vai visitar o imóvel. Antes dele chegar nesse estágio, tem um monte de dúvida ainda na cabeça dele. Tem um monte de dúvida. Então ele vê um anúncio ali e ele vê um anúncio e não tem localização, mas ele gostou do imóvel. E ele clica lá no Saiba Mais. E aí quando você responde ele falando que o imóvel não é na localização que ele está procurando, ele não te responde. Porque não é a localização que ele quer. Para que ele vai te responder? E lembrando, se você fala com ele por telefone, você tem a possibilidade de escutar ele te falar, olha, não é nessa localização que eu quero, é na outra. E aí você pode falar, olha, eu tenho nessa outra. Agora, se você só mandar o WhatsApp, ele não vai te responder. Então, levar em consideração a jornada de compra é muito importante para você entender que, poxa, se o cliente não está me respondendo, pode ser por causa disso, né? Mas é claro, precisa. E de novo, né? A maneira como eu estou escrevendo está ok? A maneira como as vírgulas, a pontuação e o script que eu estou escrevendo ali está ok? Né? Se isso está ok, então, poxa, pode ser
que esse cliente não está no momento de compra. Ou, poxa, o anúncio que eu fiz não tinha localização. Ou o anúncio que eu fiz está levando o cliente a entender que esse imóvel tem 4 quartos, sendo que na verdade ele tem 2. Então, levar em consideração o momento de compra é muito importante. Então lembre, primeiro, cliente puxa, estou pensando em procurar. Está cheio de dúvida. De repente, ele olha, o anúncio está faltando um monte de informação. Ele clica para saber se é. Chegou as informações, ele fala, puxa, não é, não vou responder. Aí pode ser que ele esteja mais um pouquinho no momento de compra. Mas puxa, a maneira como eu fui abordado foi muito ruim. Quantas vezes, né? Eu inclusive posto várias vezes ali no Instagram a maneira como a maneira como é abordado. Então, antes de você abordar, pense, puxa, se eu estou lá do outro lado, como eu gostaria de estar sendo abordado? Porque, de novo, é tanto lead, é lead, que muitas vezes a gente esquece que, é um ser humano que está ali atrás. Né? Então, isso ele precisa ser levado em consideração. Outra coisa é a abordagem ruim. É a maneira como você está abordando. Você está sendo muito incisivo, você já está falando para o cliente assim, vamos, tá aqui as informações, isso aqui que você pediu, o imóvel é esse, fica nessa localização, vamos agendar sua visita? Muitas vezes isso soa muito agressivo ali para o comprador, tá? O momento de agendar a visita, ele existe, mas precisa primeiro entender se aquele imóvel faz sentido para o cliente que entrou ali. Então, a maneira de abordar, ela é muito importante. A Moline falou, às vezes não passar confiança. A maneira como você está escrevendo passa confiança. De novo, né? Lembrando ali, a maneira como você chega na frente do cliente, que você está vestido, que você começa a falar e tal, você passa a primeira confiança. Quando você está escrevendo, é na tua escrita, né? É na sua escrita. Então, os scripts de abordagem, teve alguém que perguntou onde que estão esses scripts. Estão lá no meu feed, tá? Estão lá no feed, tem lá, inclusive tem um pacote lá escrito, tem um pacote de scripts de abordagem. A gente pode falar num outro momento, hoje aqui a gente tá falando mais sobre essa questão dele não responder. Mas no final aí a gente pode... Você tem algum script para sugerir? Tenho vários, já vamos falar deles, tá? Então, vamos ver aqui, outra coisa. Hoje, inclusive, eu coloquei no meu feed lá teve uma pessoa que escreveu lá numa postagem, né? Ela escreveu assim... Deixa eu achar aqui para falar para vocês. Ela escreveu assim, corretor me leva para ver imóvel que não é meu perfil. Quando eu chego na visita, o imóvel não é o meu perfil. Ele nem visita o imóvel antes de me mostrar. Então você veja, aqui a gente está falando de abordagem também, né? A gente está falando de uma cliente que acabou respondendo ali. Mas enfim, eu trouxe isso daqui só para retratar que existe um processo antes de fazer o agendamento, de fazer a visita. E isso ele acaba entrando na parte de entender a pessoa que está por trás desse lead. Esse lead é uma pessoa. Então, como eu gostaria, né, de ser abordado? Falando aqui desse case, tá? Que daí a gente vai entrar já um pouquinho mais na parte prática ali desse case, que a cliente não estava respondendo mais, essa minha aluna, e ela trouxe isso na mentoria. E aí o que a gente fez? Então, vamos para o cenário aqui. O cenário é o seguinte, ela captou esse lead foi numa oferta ativa, se eu não me engano, que ela captou essa cliente, era uma mulher. E é uma mulher, essa cliente é muito objetiva. Então, ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu quero imóvel... Deixa eu voltar aqui para pegar bem certinho o que ela falou. Ela falou assim, ela falou que ela queria um imóvel andar alto. Aqui, uma psicóloga, ela já mora num apartamento de 120 metros, e ela estava buscando já há bastante tempo. O que é uma oferta ativa? Oferta ativa, existem duas maneiras de ofertar
os seus imóveis de maneira ativa e de maneira passiva. A maneira passiva é quando, por exemplo, você está num plantão de vendas e chega um cliente de maneira espontânea. Você recebeu esse cliente de uma maneira passiva. Você não precisou, né? Você estava ali, você recebeu. Oferta ativa é quando você recebe uma lista, por exemplo, de possíveis interessados e começa a fazer prospecção. Então você está fazendo uma oferta ativa. Você ativamente está buscando pessoas, tá? Isso é uma oferta ativa. Então, essa cliente, ela chegou, ela olha o perfil dela, ó, mora num apartamento de 120 metros, estava buscando há bastante tempo, e a corretora falou, ó, a minha aluna falou, ó, queria apartamentos entre 85 e 120 metros, face norte, vista livre, não informa valores. E aí, ela mandou um produto que está em lançamento aqui, e a cliente não respondeu. Não respondeu mais, ela, né, acabou não respondendo. Aí eu olhei ali, eu falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, tem esse outro empreendimento, é um empreendimento aqui de Curitiba. Falei, tem esse outro empreendimento aqui, que está mais ou menos na região. Ela tinha ido visitar um outro empreendimento com 85 metros. Ela tinha ido visitar, tá? Ela tinha feito a visita. E ela falou que não gostou, porque o andar era muito baixo, ela queria andar alto. Depois disso, ela não respondeu mais à corretora. Daí eu falei, olha, manda esse outro empreendimento aqui, que é um empreendimento que tem 107 metros e a unidade é no 20º andar. Falei, manda esse 20º andar aqui, face norte, leste, do jeito que a cliente queria. Mandou, ela ainda não respondeu. Ela ainda não respondeu. Aí, o que a gente fez? Eu falei assim, ó, então você vai mandar a seguinte mensagem para ela. Daí ela mandou a planta, mandou uma vista, falando, olha, andar alto e tal, do jeito que você queria. Aí ela mandou a seguinte mensagem. Olha lá, anotem aí, tá? Anotem aí que essa é boa. Ela mandou o seguinte. Olá, cliente. Olha o script. Olá, cliente, boa tarde. Olá, cliente, boa tarde. Tudo bem com você? Estou tentando contatá-la, mas não obtive sucesso. Entendi que a sua jornada é bem ocupada. Respondi para você as informações solicitadas dos imóveis dos imóveis acima. Daí ela mandou lá os 2 imóveis dos empreendimentos aí que você tinha pedido. Como ainda não recebi o seu retorno, estou entrando em contato novamente para saber se aconteceu algo ou se esses imóveis não estão dentro do que você está buscando. Esse foi o script. E esse é um dos scripts que está no meu feed lá. O que aconteceu? Ela mandou às 13h07. Às 13h17, a cliente respondeu. Fazia uma semana que não respondia. Respondeu, boa tarde, quanto ao empreendimento tal, já conheci há algum tempo e não gostei. Ela respondeu assim. Os andares são muito baixos, eu queria acima do 8º andar. Daí a corretora respondeu, olha, não, esse que eu te mandei é no 20º andar, do jeito que você tinha me pedido. Mas me diga uma coisa, só para eu entender um pouquinho melhor. Por qual motivo você não gostou do empreendimento tal? Até para eu ser mais assertiva no próximo empreendimento que eu vou enviar para você. Então veja só o que aconteceu aqui. Até então, como que a corretora estava abordando essa cliente? A cliente é muito objetiva e ela pegava e estava só socando informação. Estava só socando informação. O que aconteceu quando a corretora só estava socando informação? A cliente estava recebendo aquilo como, puxa, informação desse tipo eu já estou procurando na internet. O que ela fez aqui? Passo 1. A cliente não respondia, ela colocou um script, que é um script que tem alta taxa de resposta, que é aquele que eu acabei de falar para vocês aqui, que é, olha, não sei se aconteceu alguma coisa, já mandei as informações, estou tentando contatá-la há algum tempo, porém sem sucesso, mandei as informações, você não respondeu porque eu acho que você está muito atribulada, então acredito que o imóvel não esteja dentro do que você está buscando, mandou esse script. Ela respondeu, e aí o que ela fez numa segunda resposta? A corretora humanizou. E como que ela humanizou? Ela falou o seguinte,
mas me diga só para eu entender um pouquinho melhor por qual motivo você não gostou do outro empreendimento. Porque ela, lembra, ela falou que ela não gostou. O que a corretora fez agora? Por qual motivo você não gostou? Até para eu ser mais assertiva no próximo empreendimento que eu vou enviar para você. O que aconteceu? A cliente mandou um áudio. A cliente nunca respondia e quando respondia era sim ou não. Ela respondeu com um áudio de 1 minuto e 40 e depois na sequência um outro de 20 segundos. Falando o seguinte, falando, olha, na verdade na época eu não gostei, mas vou ser bem sincera, eu não me lembrava que tinham unidades no 20º andar. Olha só, eu não lembrava que tinham unidades no 20º andar. E aí, a conversa continuou. Ó, vamos ver se vocês conseguem escutar aqui o áudio. Informações do Bosque Central e também no Bosque Central. Bom, eu não vou colocar aqui porque acho que talvez, mas enfim, tem o áudio ali. Ela dizendo, primeiro um áudio de 1 minuto e 40, depois um áudio de 20 segundos. Ela respondendo. E daí o que aconteceu? O que a minha aluna, né, ela me mostrou, a gente trabalhou junto, o que ela fez? Ela falou, ó, corretora, cliente, veja bem, vamos lá no espaço, porque daí qual que foi a estratégia? Já que ela falou que, puxa, eu não tinha me ligado no 20º andar, o que eu falei, né? Falei para minha aluna, falei, vamos fazer o seguinte agora é o momento de agendar a visita. Vamos tentar agendar, porque, pô, a gente já identificou, vamos trazer ela para nós. Ela já tinha fugido, vamos resgatar. Então ela falou, olha, vamos lá na central de vendas, eu mostro para você a maquete. É um imóvel na planta, tá? Esse imóvel que a gente está falando aqui, dessa cliente, é um imóvel na planta, vai ficar pronto daqui 2 anos. Te mostra a maquete para saber exatamente onde que fica o prédio, para você entender a altura. Vou mostrar para você o apartamento decorado, assim você consegue ter ideia do tamanho do imóvel e consegue ver e tal. E escreveu, sem compromisso, porque eu entendo que você quer fazer a melhor escolha entre todos os empreendimentos que eu vou te apresentar. Então, de maneira tranquila, vamos lá agendar só para você entender. A gente pode agendar na semana, na quarta ou na sexta, que eu tenho os horários aqui. Só que aí o que aconteceu? Aí a cliente começou a perguntar mais sobre o empreendimento. Ah, você tem a vista lá do 20º andar? Ela mandou a vista de drone lá no 20º andar. E aí, o que aconteceu depois disso? Ela falou, olha, então tá bom, obrigado, eu vou passar lá na frente do terreno. Beleza, foi assim, ela mandou mais algumas informações, e aí a cliente, ela é uma cliente muito arredia, tá? Só para vocês entenderem, aqui é uma cliente que meio que ela já estava afastada, a corretora, a minha aluna, ela conseguiu resgatar. Depois disso, o que aconteceu? Ela continuou, a corretora mandou daí as informações, daí ela meio que parou de responder de novo, porque provavelmente ela passou lá na frente do terreno, a gente não conseguiu trazer ela, mas resgatou. E aí ela não passou, acabou, não sei se passou ou não, mas passaram 2 dias, a corretora mandou de novo. Falou, oi fulana, sem problema. Não, ela mandou, passa lá na frente e tal, não tem problema, me avisa e tal, e continuou o atendimento. E no final ela colocou assim, olha, eu já entendi que o que te interessa é o andar alto, excelente insolação, vista livre. Ou seja, a corretora reforçou o que a cliente disse que ela enxergaria ali de benefício. Eu já entendi que são 3 características que eu já anotei aqui comigo, que são importantes para você. Tem mais algum ponto que você considere importante para que eu consiga ser mais assertiva nos próximos empreendimentos que eu vou enviar? Então ela reforçou o ponto importante e perguntou de novo. E aí a cliente respondeu de novo, olha, eu quero um alto padrão, eu quero churrasqueira a carvão, tem que ser 100 a 120, 2 vagas. O que aconteceu? Ela conseguiu extrair mais informação e agora ela entendeu o seguinte, até então a corretora tinha me falado, não, ela falou que ela quer até 800 mil. Na verdade, a cliente ainda não tinha falado de preço. E o que ela trouxe aqui, depois que começou o atendimento ser mais humanizado? A cliente começou a entender que, poxa, a corretora parou de ser uma mera corretora e virou uma consultora. E em todo momento ela falava, olha, eu preciso só entender o que você está buscando aqui. Eu já entendi isso aqui, legal, bacana. Eu quero ser mais assertiva no atendimento, então me responde um pouquinho mais, eu preciso ter um pouquinho mais de informação. Quando ela falou alto padrão,
O que já subentende-se aqui? Ela quer conforto, ela quer status, ela quer alto padrão. Ela, em nenhum momento ela mencionou preço. O que a gente erra muito? E aqui eu quero que vocês façam essa reflexão. Não olhe para o bolso do cliente, não tenha um pré-conceito do que o cliente quer, olhando às vezes para o teu bolso. Porque você vê, a corretora tinha me falado, até 800 mil. Por que a corretora achou que era até 800 mil? Porque lá no Do It, lá que é o nome do empreendimento, lá no empreendimento que ela tinha levado, os apartamentos eram nessa faixa de 800. Então ela acabou levando em consideração que a mulher queria 800, mas não era, porque ela não falou. Tanto que em algum momento ela tinha perguntado, ela tinha mencionado que no decorrer de todas as conversas, tinha mencionado, o apartamento custa 1 milhão. A cliente não falou absolutamente nada. Ela falou, ela quer alto padrão, ela quer churrasqueira a carvão, ela quer entre 100 e 120, ela quer 2 garagens, ela quer menos de 100 unidades no prédio. Ou seja, ela quer de frente para a rua, então ela quer exclusividade, ela não falou de preço. Então, a partir do momento que você consegue humanizar o atendimento, fazer as perguntas para entender, o cliente ele vai te responder. Ele vai te responder. Por que muitas vezes ele não responde? Porque o troço virou tão robotizado, é tanto lead, que não para analisar que existe um ser humano ali atrás. Não existe uma pessoa. E aí quando você começa de verdade se interessar por essa pessoa te responde. Pense numa conversa. Pense assim, você está conversando com uma pessoa. E daí quando você está conversando com essa pessoa, só você que fala. E você só fala de você. Ou não, pense o contrário. Você está conversando com uma pessoa e essa pessoa que está falando com você, ela só fala dela. Ela só fala dela. E só fala de coisas que interessam para ela. E ali, o que começa a acontecer? Você começa a pensar, puta merda, que saco de conversa. Meu Deus do céu. Porque geralmente as pessoas, na maioria das vezes, elas querem falar delas, do problema delas. Pense numa pessoa que está procurando imóvel. Ela não quer que você soque ela de informações, porque essas informações ela procura na internet. O problema é que na internet tem muita informação. E é muito difícil compilar toda. Pera lá. Voltou? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Só para eu saber aqui. Tinha falado aqui que a conexão tava ruim. Acha que essa... beleza. Tá bom, Mari, obrigado. Então, é porque apareceu uma mensagem aqui que a conexão estava ruim. Então, o que acontece? Se você está falando com a pessoa está falando... E você, o assunto, e daí eu estava falando aqui, mais uma pessoa que está procurando imóvel, que está cheio de informação na internet, o que ela quer? Ela está cheia de dúvida. Será que esse imóvel é caro? Será que essa localização é boa? Será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que o corretor não está me enrolando? Será que essas informações são fidedignas? Pense na quantidade de dúvidas que tem na cabeça dessa pessoa. Um monte de dúvida. Quando você se posiciona como alguém que está ali para ajudar e você transparece isso, fazendo perguntas do tipo, olha, só para eu ser mais assertivo aqui, que foi o que a minha aluna aqui fez, a pessoa começa a te responder. Então, por que a pessoa não responde? Porque, ainda de todas as coisas que eu tinha falado ali, é porque muitas vezes a corretora não se interessa efetivamente. É aquela coisa assim, o cliente mandou lá 3/4, 2 vagas. Eu quero 3/4, 2 vagas. Pega um monte de link, manda lá um WhatsApp com 27 links de imóveis com 3/4 e 2 vagas. Não é isso que o cliente quer quando ele está sendo atendido. Ele quer que você resolva as dúvidas dele. Então, esse case que eu trouxe aqui é um exemplo muito claro. E depois vai ficar salva, tá? Depois volta lá. Olha de novo, assiste de novo, porque tem muito insight que eu tô passando aqui, que muitas vezes você não pega agora, mas quando você assiste depois, você pega, tá? Então, a Cláudia falou ali, link nunca. Não manda link, porque link a pessoa já está procurando. As pessoas elas querem consultores, elas querem especialistas, elas querem pessoas que resolvem problemas. Seja um resolvedor de problemas, tá?
seja a pessoa que vai ajudar o cliente nesse processo. Então, coloque-se mais no lugar do cliente, tá? Então, o que a gente falou hoje aqui, ó? A gente falou que muitas vezes o cliente não responde porque pode ser que ele não está no momento de compra, então existe uma jornada de compra e a gente precisa entender isso. Será que ele estava no momento de compra? Será que não? Será que o anúncio que está sendo feito, ele está trazendo o cliente correto? Esse foi um ponto, né? Será que ele está trazendo o cliente correto ou não? Como que eu vou saber disso? Se eu tiver o funil de vendas e se eu medir. Se eu não meço, eu não consigo melhorar. Então precisa medir, né? Para entender de todos que quantos clientes eu estou prospectando, quantos eu estou conseguindo efetivamente falar, né? Então a gente falou sobre isso e a gente falou da jornada de compra, a gente falou do case que eu trouxe aqui e aí a gente falou também do processo. Tenha um processo. Quantas tentativas eu vou fazer até que eu entenda que o cliente não está buscando? E aí o seguinte, aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Anotem essa dica. Tem lá no feed, mas essa dica é muito boa. Você ligou para o cliente, você recebeu, você ligou, ele não respondeu. 10 horas da manhã ele não respondeu. Você mandou um WhatsApp. Você mandou um WhatsApp com um script falando, olha fulano, você entrou, meu nome é Bruno, eu falo da Imobiliária Oliveira, você mandou aqui você entrou aqui em contato comigo para saber mais informações sobre o empreendimento ABCD, que tem 3 quartos, tem imóveis de 2 e 3 quartos, com 2 vagas de garagem e fica na região tal. Com unidades a partir de tal valor, né? Nesse caso aqui que eu tô falando. Depois pegue o script lá, tá? Você quer que eu te mande mais informações sobre os apartamentos de 3 ou de 2 quartos? De 3 ou de 2 quartos? E aí o cliente não te respondeu. Ele não te respondeu. A compreensão exata, ó o PP, fala PP, meu parceiro, Bruno Oliveira, a compreensão exata da necessidade do cliente. Esse é o objetivo. E aí, bom, voltando ao nosso script. Você fez o script, meu nome é Bruno, sou da Imobiliária Oliveira, recebi o teu contato aqui para saber mais informações sobre o empreendimento ABCD, que tem apartamentos de 2 e 3 quartos e ficam na localização tal. Você quer mais informações dos apartamentos de 3 ou de 2 quartos? Daí, qual que é o objetivo desse script de abordagem? É levar para o filtro. Para quê? Para daí você começar a entender, fazer o que eu disse aqui que a corretora fez. Começar a entender. O cliente não respondeu nesse primeiro dia, às 10 horas da manhã lá. Você tenta ligar de novo às 13 horas. O cliente não atendeu. Você tenta ligar de novo às 18 horas. O cliente não atendeu. No dia seguinte, você tenta ligar de novo às 9 horas. E aí você vai mandar um outro WhatsApp falando, olha fulano, ontem eu mandei para você um pouco das informações do imóvel ali que você buscou, né? Falei quantas vagas, quantos quartos tem e tal, mas eu não tive o teu retorno. Eu acredito que deva ter acontecido alguma coisa ou esse imóvel não está dentro da tua expectativa, não é o imóvel que você estava buscando. Só manda assim, desse jeito. Não termina com pergunta nenhuma. Fala desse jeito. E aí, a mágica vai acontecer. Porque quando você faz isso, a probabilidade dele responder já aumenta em 80%. Por quê? Por que aumenta em 80%? Porque quando a pessoa recebe uma mensagem dessa, ela vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, falando, cara do céu, É como se ela tivesse marcado um compromisso e ela não cumpriu com alguma coisa. Porque foi ela que pediu mais informação. E você deu a informação. O mínimo que a gente espera é o quê? Que a pessoa diga se está dentro ou se não está. Então fica aquela pulguinha, por isso que a pessoa responde. Se mesmo assim ela não respondeu, você vai para o terceiro dia. E o terceiro dia é o seguinte, é uma mensagem de encerramento. Que vai ser assim, olha fulano, eu tentei contato com você algumas vezes, porém eu não obtive sucesso. Então
eu estou levando em consideração aqui que você realmente não está no momento e estou encerrando o atendimento. Caso futuramente você venha a procurar imóvel novamente ou queira que eu te ajude aí na tua busca, eu fico à disposição, né? E escreveu lá que você está encerrando o atendimento. Quando você faz isso, também a taxa de resposta é altíssima. Então veja, você tem um script de abordagem que eu acabei de te passar, você tem um script de segunda tentativa e você tem um script de encerramento. Lembrando, a tentativa por telefone tem que ser em todas as vezes. Porque quando você consegue falar, você gera conexão e, óbvio, você tem que ter um script de abordagem também por telefone, né? Então você consegue gerar conexão pelo telefone, você consegue fazer as perguntas de filtro para que você consiga passar o cliente para outra etapa do funil, que é a etapa agendamento de visita. Então cada etapa tem um fechamento, né? Aí a gente fala sobre isso, tem live também minha falando sobre isso, mas hoje o assunto foi esse. Galera, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui nesse negocinho aqui, ó. Ah, não, isso aqui é perguntas do Story. Bom, alguém tem alguma pergunta aí? Se tiver, pode fazer para a gente responder. Fez sentido para vocês o que a gente falou aí? Julie, vamos ver, Julie. Estou numa situação parecida. A cliente tem condições de comprar, pois meu diretor vendeu o imóvel dela. Ou seja, ela está com a grana. Porém, ela quer olhar, mas me dá curva na visita. Ah, então. Aqui em Curitiba, eu não sei de onde você é, Julie. Aqui em Curitiba a gente fala que é bolo, dá bolo. Você escreveu ali que ela te dá curva na visita. Então, é isso aí. Muitas vezes, ó, dá uma refletida, como a gente falou hoje aqui. Se a maneira como você está falando com ela está entendendo que você está querendo ajudar ou que você está querendo só empurrar, só vender um imóvel para ela. É claro que a cliente vai saber que, pô, você é corretor, você é corretora. E que, pô, você está ali para vender o imóvel. Isso já está subentendido. Só que precisa dar uma analisada se a maneira como você está falando e está mandando os imóveis para ela está tendo a percepção que você está querendo ajudar ou não. Você está só mandando os links para ela ou você está tentando entender um pouquinho mais? Então, leve em consideração isso que a gente falou aqui, porque possivelmente se ela acabou de vender o imóvel, ela quer comprar outro. Até porque as pessoas que vendem imóvel têm aquela coisa de economizar no lucro imobiliário. Eu não sei se vocês sabem, mas o governo, a Receita, toda vez que você vende um imóvel, você comprou um imóvel por 100 e você está vendendo ele por 200, a Receita come 15% dessa diferença, do 100 para o 200. Isso chama lucro imobiliário. Mas existe uma maneira de ser isento do lucro imobiliário. Se a pessoa compra um imóvel, se ela nunca fez nenhum negócio, tem umas regrinhas, tá? Você não pode ter comprado nem vendido imóvel nos últimos 5 anos e tal, mas via de regra é o seguinte, se ela vende um imóvel e ela compra outro dentro de 180 dias, ela é isenta do lucro imobiliário. Então, nesse exemplo que eu dei aqui do 100 para o 200, ela vai economizar 15 pau. Todo mundo quer economizar, né? Então, ou seja, Julie, ela vai comprar um imóvel. Pode ter certeza absoluta. Tenta falar com ela por telefone e falar, olha, eu queria entender um pouquinho melhor, para que eu seja mais assertiva nos imóveis que eu vou te mostrar, eu queria entender um pouquinho melhor o que você está buscando. Então, eu precisaria fazer algumas 2 ou 3 perguntinhas aqui, só para entender. Inclusive, o melhor seria a gente tomar um café. Se você quiser, eu posso ir até você, ou podemos marcar aqui na empresa, e aí você faz umas perguntas para você entender o que ela está buscando. Cascavel, show. Ó, a Lari, obrigado, Lari. A Lari é sensacional também. A Lari dá treinamento para nossa house aqui. Esse script de encerramento é excelente. Na maioria das vezes eles respondem. É isso aí, Cintia, com certeza. Ó, a Júlia de Bento Gonçalves. Por isso que fala da curva ali na... Cláudia, só corroborou tudo que sempre passei como ensinamento. Perfeito. Show de bola, Cláudia. Valeu. Obrigado por participar aqui e colaborar.
Ela gostou do imóvel, me disse que a irmã não tem tempo. Toda semana a mesma coisa. Veja se ela não está... Quando ela faz isso, ela está te enrolando, mas é porque tem um motivo, tá? E o nosso intuito aqui é entender o motivo. Entrou os leads mais bem frios, não sei se sou meio amador ainda. Lead frio é complicado, né? Lead frio é complicado. Às vezes assim, esse negócio de lead frio, lead quente, às vezes a gente acha que o lead é frio, mas é a maneira como a gente está abordando, tá? Outra coisa, lead ruim. Eu vi uma palestra uma vez de um cara que falou, não existe lead ruim. E é polêmico, mas eu concordo, não existe lead ruim. Até porque é o seguinte, pense que o lead é uma pessoa, é um ser humano. Você falar, você é ruim. Não é que é ruim, ou não está no momento de compra, ou o imóvel não é o imóvel que ele está interessado, ou o imóvel que ele está interessado tem outro perfil. Não é que seja ruim, é que tem perfil para outra coisa, ou não está no momento de compra. A gente tem que entender, né? Lari e tal, tudo que veio para cliente ele nunca está contente, por mais que esteja dentro das opções dela. Pense o seguinte, Fran, vou te chamar de Fran, tá? Tá escrito Franciele, vou te chamar de Fran. Isso aí, é assim, tudo que enviei para cliente, é muito boa essa tua colocação aí, tudo que enviei para o cliente, ela nunca está contente, por mais que esteja dentro das opções dela. Pense assim, sempre existe um motivo atrás do motivo. Às vezes o cliente está falando assim, eu quero 3 quartos com 2 vagas, andar alto na região, sei lá, na região tal. Pergunte por quê. Crie uma estratégia de perguntar por qual motivo. Porque às vezes os 3 quartos com 2 vagas, ela acha que é isso que ela quer, mas às vezes ela não quer 3 quartos. Às vezes na cabeça dela, o 3 quartos é porque é maior. Ela quer um apartamento maior. Ou às vezes ela quer fazer um home office, ou enfim, tem que entender o motivo por trás. Por isso que muitas vezes, eu não estou entendendo, eu estou mandando o que o cliente me pediu e mesmo assim ele não está satisfeito. É porque tem alguma coisa ali que está pegando, tem algum motivo. Uma pergunta boa de fazer é o seguinte: o que mais te incomoda no imóvel que você mora hoje? Essa é uma pergunta poderosíssima. O que mais te incomoda? Qual é o maior problema que você tem no imóvel que você mora hoje? Essa é uma pergunta poderosíssima. Te traz uma resposta aí que você, ali você entende qual que é o problema dela. Já te dá uma pista de qual que é o problema, qual que é a dor. Então é uma pergunta boa de fazer. Então por isso que muitas vezes, sempre assim, sempre tente refletir. Será que realmente o imóvel está dentro das opções dela? Tenta perguntar. E fale também, que nem ali, que eu dei o exemplo, que a minha aluna ali falou assim, olha, eu já entendi que você me pediu andar alto, eu te mandei 20º andar. Você me pediu face norte, eu mandei face norte. Eu já entendi que essas são 3 características que você entende que você quer. Só que, eu preciso entender um pouquinho mais. Porque, esse imóvel que eu mandei, você falou que ainda não está legal. Eu preciso entender um pouquinho mais. Por qual motivo que você quer? Então, é interessante isso. Lead que não viu ou não lembra do anúncio que procurou. O que fazer para não ser frio enviando o link? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Essa é boa também. Quem lembra de nome de empreendimento é corretor, tá? Cliente não lembra. O que o cliente lembra? O problema que ele quer resolver. Ou a transformação que ele quer ter no imóvel novo. Por isso que precisa entender por qual motivo que ele está buscando o imóvel. Então ali, lead não viu ou não lembra do anúncio que procurou. Por isso que nesse script que eu falei, meu nome é Bruno, falo da Imobiliária Oliveira, você entrou em contato procurando, querendo mais informações aqui do empreendimento tal, que tem apartamentos de 3 e 2 quartos e fica na região tal. Você quer mais informações do de 3 ou do de 2? O que ele vai acontecer ali, E por que leva o filtro? A probabilidade de levar o filtro é grande. Porque o que ele sabe? Se ele quer de 3 ou se ele quer de 2. Ele não sabe o nome do empreendimento. Por isso que ele não lembra do anúncio. O que ele vai lembrar? Do problema que, teoricamente, aquele anúncio resolveria para ele. Por isso que é importante fazer o filtro. Por isso que é importante entender.
Ó, Cintia, se o problema for só o fato da pessoa morar de aluguel e querer sair do aluguel, essa é uma dor de querer sair do aluguel. E aí, qual que é a análise que essa pessoa vai fazer? Qual que é a dúvida que ela vai ter? Será que compensa eu ficar no aluguel ou sair do aluguel? Porque hoje eu pago 2.000 de aluguel. Se eu comprar um outro imóvel, eu preciso dar uma entrada e a parcela, de quanto que vai ser a parcela? Essas contas e essas dúvidas estão na cabeça do cliente. Então, muitas vezes, o cliente quer sair do aluguel, mas às vezes ele não pode sair do aluguel. Ou às vezes, o que acontece? Um imóvel na planta é uma excelente opção para o cliente que quer sair do aluguel. Porque às vezes ele não tem entrada. E aí, em vez dele pagar, ele vai pagando ali uma entradinha pequenininha, vai pagando as parcelinhas. Quando for lá na frente, ele usa FGTS. Né? Ele conseguiu pegar mais entrada. Então, é entender para poder atender. Se ele quer sair do aluguel, às vezes ele acha que ele pode sair hoje, mas às vezes ele não pode. E se você presta uma consultoria dizendo, olha, depois de tudo aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, para comprar um imóvel pronto, você precisa dar 20% de entrada pelo menos. Porque os bancos vão financiar no máximo 80%. Você tem os 20%, né? Lógico, você vai... Puxa, eu não tenho, eu só tenho 3.000 para dar de entrada. Mas eu quero um imóvel de 500 mil. Sei lá, porque eu ganho 20 mil por mês, mas não consegui guardar, mas eu tenho um FGTS de 100 mil. Sei lá, daí você vai procurar entender aí. Então tem que entender e, claro, precisa saber de financiamento, você precisa saber de regras de FGTS, aí entra um monte de outras coisas, né? Gratidão pelas dicas, valeu, Rafael, grande abraço, cara. Ó, a Cláudia ali também, ó, às vezes não é o imóvel que quer, e sim está fora da realidade do bolso do cliente. Ó, que legal isso aqui que a Cláudia falou, tá? Eu não sei se todos aí já assistiram, se não assistiram, assistam o Irmãos à Obra. Tem um programa, chama Irmãos à Obra. O Irmãos à Obra, ele é um programa lá americano, são 2 irmãos gêmeos, onde um é construtor e o outro irmão é corretor de imóvel. E daí o que ele faz? Sempre, em todos os programas. A pessoa, primeiro ele senta com a pessoa vai até o escritório dele, ele toma um café, ele faz um diagnóstico, igual um médico. Ele faz um diagnóstico, ó, a Camila assiste, ó. Ele faz um diagnóstico. Então, olha, por qual motivo você está procurando? O que você entende? O que é imprescindível ter no imóvel que você está procurando? Que você, né, vamos supor que seja uma família. O que é imprescindível ter no imóvel que você está procurando? Qual que é o maior problema que você enfrenta hoje? E ele faz um diagnóstico. Qual que é a expectativa que você tem de investimento nesse imóvel? Aí ele anota lá. Daí o que acontece na grande maioria Daí ele pede assim, ele fala assim, olha, lista aqui para mim, Andrezão, quando o cliente... Andrezão, já vou responder a tua pergunta aí, show. Daí ele coloca lá, ele pede para os clientes, ó, então faz o seguinte, vamos fazer uma listinha aqui do que você quer que tenha no imóvel. Daí a pessoa vai falando, eu quero que seja perto do trabalho, eu trabalho em tal lugar, eu quero que tenha churrasqueira, eu quero que tenha mármore nos banheiros, eu quero e tal. A pessoa vai fazendo uma lista. E ela também fala da expectativa que ela tem de pagar. Daí o que ele pega? Ele não fala para a pessoa na hora assim, ó, não, mas isso aqui não dá para você comprar. Você tá louco. Né? O valor de metro quadrado que você quer pagar, isso não existe. Por mais que muitas vezes dá vontade de falar, né? Meu amigo, você quer 3 quartos com 2 vagas, 150 metros e quer pagar 300 mil? Não existe. Mas o que o Irmãos à Obra faz? Ele pega tudo isso, daí ele seleciona um imóvel que tem tudo o que o cliente quer. Aí ele marca uma visita e leva o cliente até o imóvel. Daí ele leva o cliente até o imóvel. E daí o cliente fala, nossa, que legal, é tudo isso que eu quero. Daí ele fala, quanto que você acha que vale? Puxa, eu acho que deve valer aquilo lá que eu te falei, porque eu te passei já o que eu te falei, né? Daí ele pega e faz o seguinte, ele fala, o imóvel, vamos supor que no exemplo aqui 300 mil, ele mostra tudo que a pessoa quer e ele mostra o imóvel lá de, olha, esse imóvel custa 700 mil. Bom, mas por que você me trouxe aqui? Daí ele fala, olha, eu te trouxe aqui só para você entender que tudo que você quer, no preço que você quer, a gente não vai conseguir encontrar. Existe o que você quer? Existe. Só que vai custar isso aqui. Você está disposto a subir mais o valor? Ou não? Você chegou no teu limite?
Se você está disposto a subir, beleza. Eu tenho mais 4 imóveis desse, ou 2 ou 3 imóveis, né? O ideal é não mostrar muitos, é reduzir, que se encaixam. Só que você vai ter que subir. Ou não, se a pessoa falou, não, realmente está fora do limite. Então nós vamos fazer o seguinte. De toda aquela lista que você traçou, vamos listar a prioridade. Vamos listar prioridades para que a gente entre no orçamento que você tem. O que eles fazem? É uma consultoria. É uma puta, desculpe a palavra aqui, de uma consultoria fazer isso aí. E pouca gente faz. Então isso que a Cláudia falou ali, por isso que eu lembrei aqui, que às vezes não é o imóvel que o cliente quer e sim está fora da realidade do bolso dele, mas não adianta você falar, você tem que mostrar, você tem que provar. Porque uma coisa é você falar dentro de um mercado onde a maioria das pessoas elas não acreditam, infelizmente, ainda no corretor. Então você tem que mostrar, embasar. Então eu queria trazer esse exemplo aqui. Ó, o André perguntou assim, ó, não sei se você respondeu porque a minha internet deu uma falhada. Repetindo. E quando o cliente quer o que não existe? Tipo 3/4 sacada com... Ó, acabei de responder essa pergunta. Acabei de responder essa pergunta, Andrezão. Muito boa essa pergunta, inclusive. Galera, beleza. É isso aí por hoje. A live vai ficar gravada. Espero que vocês tenham gostado. E fica gravada ali. Deixa eu só dar um recadinho para vocês aqui, ó. No dia 25, do dia 25 até o dia 29, né? Então vai ser dia 25, dia 27 e dia 29. Eu vou fazer um evento online, tá? Para você fazer a pré-inscrição, tá na minha bio lá. Eu vou fazer um evento online e vão ser 3 dias. Cada dia eu vou abordar um assunto, tá? Cada dia eu vou abordar um assunto. Vai ser bem legal, São assuntos que eu tô fazendo compilando aí de caixinhas de perguntas e tudo mais. Tô pegando o que a galera pede mais e que são erros comuns aí. E vou trazer nesse evento. Então, se você quiser, já faz a inscrição lá no link da bio, vai ser no final de outubro. Mas eu já tô trazendo em primeira mão para vocês aqui, falando que vai rolar. Muito obrigado. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, boa noite.